Aí. Então, boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo essa gravação desse podcast, primeiro podcast aí da nossa nova equipe de comunicação da UEMP. Hoje quem está aqui com a gente é o professor Deni. Muito obrigado por estar aqui, professor. Obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? É uma honra, né, ser o primeiro aí do podcast, ser escolhido aí do pessoal da comunicação do curso de administração, né, da UEMP, né, que estão aí começando a fazer um trabalho, mas acho que é bem interessante o trabalho de vocês para divulgar o curso, né, para a universidade e até pelas redes sociais aí, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Isso aí. E a primeira pergunta, professor, a gente quer começar lá do princípio, né? Por que o senhor escolheu, dentre tantas profissões, a profissão de administrador? Como que foi essa decisão? É uma história um pouco complicada. Eu não foi minha primeira opção, né? Falar a verdade, a administração aconteceu depois de muita coisa que eu fiz dentro da universidade. Porque na época eu passei em engenharia civil na UEL, não fui fazer a matrícula, achei que não era isso que eu queria antes de começar o curso, e acabei indo para a UEM, que eu tinha passado em processamento de dados, né? E que na época era um curso assim super badalado, ainda né, informática, hoje se fala muito. Mas aí nesse curso tinha muita matéria de administração. Sim. E aí que eu vi que a informática, a área de informática, tecnologia de informação não era minha praia, não. E eu comecei a puxar muita matéria de administração. Tanto é que cheguei num ponto ali e falei, não vai dar mais. E acabei abandonando o curso de processamento de dados na época, que chamava de processamento de dados, e acabei entrando e concluí o curso de administração. E a única coisa que eu me arrependo é de não ter descoberto isso antes, né? Porque achei o curso muito interessante, porque você tem uma visão interessante de negócio, né? Na época o foco não tinha tanto foco em empreendedorismo, era um pouco diferente, mas assim, eu acabei gostando muito das matérias, né? E aí foi que eu achei que era realmente, aí quando comecei a trabalhar, né, eu vi que era o curso era o curso da minha vida, né, eu gostava de fazer mesmo. Caramba. Eu me identifiquei um pouco com a história do senhor porque eu fiz 2 anos de engenharia civil lá na UEL e também vi que eu não gostei muito da coisa, porque eu não estava preparado para projetar coisas, projetar edificações, e eu achava que a engenharia civil era mais. Tinha alguma coisa de administração, mas não se tem, né, nos cursos de Não, de engenharia não. engenharia, não. Não, muito pouco. Ou quase nada, né? Então Sim. então a nossa história é bem parecida, né? E eu acho que acontece isso aí, Daniel, eu acho que muito por a gente entrar muito cedo na universidade, né? Eu era para 17 para 18 anos, né? Então você não sabe o que você quer realmente, né? É muito Sim. complicado. Então, assim, eu acho que as matérias do primeiro ano, acho que tem que estar muito focada, assim, para incentivar vocês a gostarem da matéria, né? Então, é um grande desafio quando eu estou falando para vocês o primeiro ano de ADM, né? De estar incentivando eles a continuarem o curso, né? Sim. E realmente, ao contrário da engenharia, né, que você vê o mais geral e você tem todas as engenharias começam iguais, né, naquele ciclo básico, e depois você vai ver a sua especificidade. Na administração, a gente já começa já vendo um pouco de administração mesmo, né? Tem a matéria dos Sim. teorias de administração, que a gente já tem um panorama geral já, né? Então, eu não sei se sempre foi assim, ou é uma característica do nosso curso ser assim. É uma característica do nosso curso, Daniel. Eu vejo assim, logo no início assim, a gente tem claro, você vai ter uma intensidade maior assim no final, né, a partir do segundo ano, mas eu acho que a disciplina de teoria de administração, ela é bem fundamental nesse sentido, né, de você ter já uma visão do curso, o que faz, o que não faz, né, e assim, a gente vai aliar as teorias com a prática, ou principalmente com o estudo de caso, que eu gosto de passar para vocês, para a gente resolver problemas ou discutir problemas, né? Então, acho que
é bem interessante, que eu acho que aí sim você começa a entender o curso, né? Sim, Que vocês vão vir pela frente, né? Em termos de gestão de pessoas, estratégia, de contabilidade, de custo, né? E por aí vai, né? Produção. sim. E voltando um pouquinho para a história do senhor, é, como que se deu? O senhor aparentemente gostou do curso, né? De administração. E é Uhum. uma pergunta muito recorrente que a gente ouve, né? Em todos os cursos, tanto na engenharia e aqui na administração também é frequente, que é qual área você vai seguir? Como que o senhor determinou qual área você ia seguir? Olha, Daniel, vou ser sincero para você, eu não determinei nenhuma área, não, porque quando eu também saí do curso, eu saí assim, eu fazia estágios, né, da universidade, etc., mas assim, eu não tinha uma visão muito clara ainda do que eu queria, né? Então, realmente, depois de várias coisas que eu fiz, eu realmente, quando eu me formei, eu entrei numa empresa que eu fiquei até aposentar. E lá eu passei por muitas áreas. Então, assim, foi meio no susto, não foi assim, eu vou pegar uma área, eu vou para ficar na área comercial, eu vou para a área de planejamento, eu vou para a área de governança. Eu passei por várias áreas nesse sentido, né? Então, mas não teve, assim, eu acabei não escolhendo, né? Assim, a empresa acabou colocando eu em várias áreas ali, eu fui, né? E aí, e realmente falei, nossa, isso aqui que eu gosto mesmo, mas falar a verdade, eu ainda saí da universidade, ainda eu acho que imaturo ainda. Hum, É assim, sem saber o que fazer, né? E até preocupado, né? Falar, nossa, o que eu vou fazer da vida, né? Então, assim, é uma das minhas coisas que eu fico sempre preocupado, né? Com os nossos alunos, é assim, dar uma chance de empregabilidade, falar um pouco mais de negócios, né? Que eu vou ser sincero, mesmo na minha época, na universidade ali, eu não via muito de que eu falo, não. Vou ser sincero, muito matéria ali e tal, e ficava por isso mesmo, né? Então, assim, eu fico preocupado nesse sentido. Então, muitas coisas que eu falo para vocês, né, vou falar durante o ano, esse primeiro ano, eu acho que foram coisas que eu passei e as dificuldades, né? Eu falei, não quero que ninguém passe por isso aí, né? Assim, de não ter nenhuma perspectiva, né? Então, eu sempre falo, quem gostar de tal matéria, vai a fundo em tal coisa, né? Eu vou falar a verdade, assim, os professores não tinham essa visão, não. Eu acho que o curso de administração, ele não pode ser muito acadêmico, sabe? Ele tem que falar um pouco de negócio, ele tem que falar um pouco da prática. Porque senão você não conhece as empresas, né? Eu, como tive essa experiência ali por mais de 30 anos, 35 anos, eu posso falar um pouquinho disso aí, né? De cada momento, de cada detalhe, alguma coisa que vai desde uma entrevista, como se portar em alguns momentos ali, que tem muita. Hoje as empresas têm uma forte visão, principalmente as empresas maiores, de governança, né? O que é governança? Você trabalhar com ética, né? Você está dentro da conformidade. Então, eles estão focando muito fortemente nisso. Não é só a questão técnica, né? E, claro, quem quiser também partir para o lado acadêmico, né? Fazer um mestrado, doutorado, ok, também tem pessoas que estão com esse perfil, mas eu vejo assim, é grande minoria, né? Primeiro porque o acesso é difícil, né? E assim, eu colocava, chutar em percentuais, né? O percentual é muito baixo, né? Que vai para a carreira acadêmica. Colocar 2%, 5% é sendo muito otimista. Eu acho que por turma não sai isso aí de maneira nenhuma, né? Então, assim, e incentivá-los, né? A nossa região também tem essa dificuldade, então eu falo assim, pô, tá o mundo aí para vocês, né? sim. Não é só a região, né? Vocês podem ir para qualquer lugar do mundo, né? Não só do Brasil, né? Mas do mundo. Então É, se preparar para isso, né? sim. As pessoas têm que sonhar alto, né? Porque a gente, como o senhor disse, as pessoas têm que ganhar o mundo, né? Obviamente, a gente tem que ser responsável também para a gente desenvolver a nossa região, ter essa ajudar a nossa região a se desenvolver, mas como conciliar essas duas coisas, né? Uhum.
se desenvolver a nossa região e também ganhar o mundo nas terras das oportunidades, né? São Paulo, Londrina, até fora do Brasil, né? Como que dá para... Como que o senhor vê essa divisão? Eu Assim? acho que até assim, também que é um número bem pequeno, mas de repente quem quiser, por exemplo, vamos colocar, circular no meio político, ser um político, eu acho que até tem essa visão, sabe, Daniel? Eu acho que todo político deveria conhecer um pouco mais de administração de gestão, Sim. para de repente enxergar o que o município, a região pode oferecer para ela alavancar a economia local, né? Então, assim, às vezes eu vejo essa falta de visão, né, dos administradores públicos, né, de ter uma melhor visão desse sentido, né? Então, acho que até vocês ali, quem de repente querer trilhar por uma carreira, por que não também política, né? Tem essa carreira também, além do empreendedorismo, etc. Eu acho que a administração é um curso muito amplo, né? Você pode ir para qualquer área, mas tem essa visão, né? Um pouco mais aprofundada, né? E ver o que você pode fazer, né? De você fomentar novos negócios, de trazer uma empresa maior para a tua cidade. Então tem vários momentos ali, né? Fomentar a economia local, trabalhar com alguma coisa de inovação para a tua região. Então, tem uma série de coisas que você pode fomentar, né? E, assim, fazer de uma maneira, assim, bastante estruturada, né, sustentável, de sorte que as coisas aconteçam, né? Não fique só no blá, 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 né? Que realmente as coisas aconteçam, né? Não fique na promessa, mas que se realize as coisas. Eu acho que o curso pode também contribuir muito nisso, né? E vocês, quem for trilhar por esse caminho, acho que ter essa visão também, né? Sim. E como que foi essa coisa de... O senhor se formou na UEM, né? Você comentou. E aí, como que o senhor chega aqui na UEMP, em Cornélio? Como que foi essa trajetória aí? De onde o senhor é? Não sei se o senhor... Bom, eu formei em Maringá, daí eu tinha outras oportunidades. Então, a minha família, eu nasci em Londrina, né? Daí, hoje eu moro em Uraí, a minha família é daqui, mas eu não imaginava voltar para perto, né? Mas eu tinha algumas coisas aí, meu pai tinha visto alguma coisa ali, talvez eu estaria indo para São Paulo, isso aí estava me incomodando. Mas aí eu vi no jornal que tinha uma empresa em Cornélio Procópio, que queria na área de trainee. E não era uma empresa ainda da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, era uma coligada, né? Que até fechou, logo depois fechou, era na área de café verde. E eu fui fazer essa entrevista, assim, sem pretensão nenhuma. E aí deu que o gerente da época, o diretor da época, gostaram de mim e falaram, vamos apostar em mim, né? Eu até fiquei preocupado porque eu falei, putz, eu não sei nada, né? Porque tem uma área completamente, era na área de café verde, comercialização de café verde, etc. E eu acabei ficando, mas assim, meus planos não era para ficar em Cornélio, né? Era para ir para outro lugar, uma cidade maior, etc. Mas aí, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, para 4 anos, eu vi que tinha um concurso, que era a antiga FAFCOP, né? Faculdade de Filosofia e Letras de Cornélio Procópio, que tinha 2 vagas para o curso, para professor efetivo. E aí eu falei, vou fazer. Eu falei, vou tentar, porque eu acho que é legal ser professor. Eu achava que era legal, mas também nunca tinha sido professor. Tanto é que eu nunca fui professor colaborador, eu já entrei como professor efetivo, né? E aí deu que tinha 7 candidatos, eu acabei passando em primeiro lugar, e daí, desde fevereiro de 91, eu comecei a ser professor aí da antiga FAFCOP, que depois virou o EMP, né? Sim. Mas era uma faculdade isolada, que era assim, era uma outra concepção, né? Então era bem uma coisa bem mais acanhada, etc. Então não era nada disso que vocês estão vendo hoje, que tem programas de extensão, tem bolsas, etc. A pessoa ia estudar à noite e ia embora.
Era dessa forma que... E aí eu convivi por 27 anos fazendo isso aí como professor e trabalhando na empresa, né? E daí eu chegou um ponto que eu falei, acho que já deu, né? Daí eu já estava me aposentando também, e aí eu falei, não, agora eu vou me dedicar exclusivamente à universidade e fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer com objetivo até de vida, né? Sim. E é bacana, né? Pelo menos eu vejo assim, é bacana você moldar uma geração, assim, você deve ser uma perspectiva muito nobre, assim, você vê aquelas gerações novas chegando e você ter o poder de, não, vou conduzir elas ao caminho certo. Como é que é isso aí? Se passa alguma coisa assim? É mais ou menos isso que é a profissão de professor? Sim, sim. Eu acho que eu acho que o professor tem o privilégio de compartilhar conhecimento, né? Você aliando com quando você gosta de fazer, né? Eu acho que você sempre acaba marcando na vida dos alunos, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Que às vezes encontro com alunos ali, nem reconheço, eles falam, o senhor foi professor há X anos atrás, não sei o quê, né? E tal, já está com família, já é pai e tal. Então, assim, eu não fiz a conta de quantos alunos, né? Mas porque teve uma época que a universidade, eu acho que ainda não sei se era a universidade ou já era ainda a Faficop, nós era o regime semestral. Então, eu acredito que eu devo ter alguns milhares de alunos, né? Fora de cursos de especializações que eu já dei aula também. Então, assim, é uma coisa muito legal. Então, você conhece muita gente e eu acho que uma coisa muito bacana de tudo isso é que a gente envelhece, é lógico, né? Isso é biológico, mas contato com vocês, pelo menos para mim, me rejuvenesce muito, né? Conversar, não ficar no meio só da turma da terceira idade, né, que é a minha turma ali, mas a gente está conversando com vocês, que é pura energia, né, pura explosão ali, e eu gosto muito disso aí, dessa vibe, dessa molecada de vocês ali, né? Então isso me faz muito bem, né? Eu gosto de estar com vocês ali, trocando ideias, e a gente sempre aprende, né? A gente sempre tem que aprender com o jovem também, né? O mundo também transforma, então a forma de pensar é diferente, certo ou errado, né, com alguns conflitos ou não, mas é a vida de vocês, né, que é dessa forma. Então é muito interessante ver essas modificações de passo a passo, né? Eu acho interessante, eu curto muito isso. Sim. E é, eu imagino que a administração provavelmente deve passar por várias mudanças, assim, né? Como que. E é importante sempre estar atualizado para poder ensinar os alunos o que está mais recente, assim. O que tem? Tem alguma coisa, algum item? Eu, como estou no primeiro ano, eu não sei dizer o que, mas tem alguma coisa que é muito. Vai mudar ou mudou muito, assim, de uns tempos para cá, ou de uns tempos para o futuro, assim? O que o senhor pode dizer, assim? Olha, Daniel, o que muda, eu acho que mudou, foram os meios, né? A tecnologia, né, como qualquer outra profissão, ela influenciou muito, né? Por exemplo, eu quando estava estudando, para você ter uma ideia, a UEM, como uma universidade já grande na época, tinha um microcomputador para os 3 cursos. Era uma coisa assim raríssima, era uma novidade assim. Eu mesmo cheguei na empresa e não sabia usar. E hoje é uma coisa muito comum, né? Agora, o que eu posso falar para você é que a base da administração passa com o tempo, claro que ela vai se alterando, modernizando de acordo com o ambiente ali e tal, hoje a gente falando de inteligência artificial, mas a gente tem que pensar muito no óbvio, o óbvio não é praticado, né? É óbvio que você não pode roubar na empresa, é óbvio que você não pode assediar uma pessoa, é óbvio, tudo é óbvio, mas esse óbvio muitas vezes não é praticado, né? Então eu vejo hoje a, as pessoas, e você acaba mudando o nome, você faz um embrulho diferente, mas a essência é a mesma, tá? Você tem que entender
como fazer a gestão de pessoas, como analisar um balanço, como entender da produção, como entender um pouco de marketing, como entender um pouco de direito tributário, como entender de planejamento e por aí vai. Então, assim, muda, moderniza, mas a essência é a mesma. Eu não vejo, assim, muita diferença, sabe? O que tem que ser feito, assim, é realmente você entender como é que é as coisas e realmente aí mudam algumas coisas que se alteram com o passar do tempo. Por exemplo, a gente não ouvia com tanta frequência você trabalhar em casa, né? Fazer um home office. Depois com a pandemia, né, voltou, mudou isso aí, então as empresas ficaram tudo em home office, mas hoje estão voltando de novo. Né? E está um grande conflito hoje. Qual seria a melhor forma? Ou pessoas que não aceitam mais trabalhar na empresa presencialmente, querem home office. Então, existem essas peculiaridades. Mas, assim, independente se você vai trabalhar mais longe da pessoa, mais próxima, são pessoas, né? Então, eu espero que a tecnologia, por mais que fique avançada, né, como a inteligência artificial, eu espero que ainda a máquina não substitua o homem, principalmente na questão emocional e na parte de decisão, né, quando precisa de uma pessoa realmente para equilibrar a coisa, não ser... E muitas vezes a decisão pode não ser muito lógica, né? Eu sempre falo para vocês, alguma decisão, muitas vezes a gente tem que tomar uma dose de emoção, com uma parte de lógica, né? E isso que faz a gente ser diferente de uma máquina. É isso que vai trazer emoção na organização, é isso que faz, isso que se mostram os grandes empresários, os grandes empreendedores, né, os grandes gestores, e por aí vai. Eu acho que é por aí, mas eu acho que tem essa tecnologia? Tem, mas a essência da administração sempre vai ter que ser essa, né? Você conhecer muita coisa ali, né? E só o instrumento que muda. Mas eu sempre falo para vocês, né? E até vocês falam, puxa vida, né? Mas é muito legal quando você consegue, com a tua dificuldade de determinadas disciplinas, você conseguir dominar essa disciplina, né? E realmente ser uma referência, porque, de novo, né? Como eu venho falando nas aulas, você fazer uma coisa muito de cotidiano, isso todo mundo sabe fazer, né? Principalmente com a tecnologia agora, cada vez mais. Né? E o que vai mudar é para quem consegue resolver problemas complexos, né? Que talvez, espero, que nem a inteligência artificial muitas vezes vai conseguir resolver. Tá? Espero que continue assim, né? Porque daí aí danou, né? Aí o mundo vai ser só máquina, né? Mas espero que esse tempo não chegue tão breve assim, né? Eu acredito ainda na emoção das pessoas, né? na fala, na forma de você conduzir, na forma de se comunicar. Eu acho que isso vai ser diferente de uma máquina. Espero que continue sendo assim. Mas não sei não, né? Com a evolução aí. Tem que. Eu imagino que a tecnologia, a máquina tem que ser um aliado, né? Sim, Não algo que você tem que lutar contra, né? exatamente. Não tem como hoje você falar que você vai administrar uma empresa, o teu negócio, sem tecnologia, né? Isso é impossível. É impossível, né? Apesar que tem muitos empreendedores, muita gente ainda que trabalha sem a tecnologia, né? Ou de uma forma errônea, mas não tem como, né? Hoje isso seria até um absurdo você fazer isso, né? Porque a tecnologia, o que ela traz? Ela traz, assim, principalmente produtividade. Né? Você consegue fazer mais coisas. Né? Onde você está fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco está fazendo outra, e simultaneamente, né? Eu agora mesmo, eu tô na frente do meu PC aqui, eu estou falando com você, mas tá, lógico que a tela tá só com papel de parede, né? Mas eu poderia estar falando com você e olhando outras coisas e vendo outras coisas, né? Mas assim, você pode, e esse eu acho que é o grande benefício e o grande malefício, né, da humanidade contemporânea, né? Que a tecnologia vem de uma forma tão forte que você acaba fazendo coisas ali que isso acaba estressando a pessoa, né? Porque você quer fazer X coisa ao mesmo tempo, né?
Eu falo por mim, né? Tem hora que eu estou vendo uma coisa, olhando uma coisa, já pensando em outra, olhando o tablet também, e vai embora e vamos fazendo mais coisas, etc, né? E você quer produzir cada vez mais, né? Então, assim, o tempo fica menor, né? E, assim, você corre demais, aí você praticamente não vive, quando você vê já é quase final de semana, né? E assim está sendo a vida. Eu acho que deveria ser um pouco mais lenta, né? Mas essa Sim, é a questão que é muito complicada, acho que para o ser humano de hoje em dia, é o equilíbrio. Eu acho que é o grande desafio da humanidade, é equilíbrio, você administrar teu tempo como pessoa, o teu tempo como profissional, o teu tempo como a família, o teu tempo com diversão, etc. E se você começar a desequilibrar muito, dá problema, né? Se você falar muito de trabalho, é problema. Se você esquecer do lado da família, é problema. Se você não se divertir, também é problema. Então, assim, é o grande desafio da humanidade. Pelo menos para mim, é um grande desafio. Hoje, para mim. Hoje eu consigo fazer com mais. Tenho, né? Eu desliguei da empresa, então tenho mais tempo para a universidade. Então, mas, assim, mesmo assim, você acaba correndo ainda, né? sim. Eu lembro, você comentou aí, eu lembrei de um exemplo que você deu em aula, que é a tecnologia, quando o grande desafio da tecnologia nas organizações, das empresas, né, é que ela é difícil de se adaptar, né? As pessoas muitas vezes não querem aderir porque ah, é difícil, vai mecanizar o processo, a mão de obra talvez não esteja preparada, né? E eu queria. É uma curiosidade minha que eu tenho, porque, por exemplo, será que toda lanchonete, qualquer barzinho aí de esquina, ele tem que ser um novo McDonald's, um novo revolucionário da logística? Como que funciona isso? Ou tem patamares? Como é que é? Eu acho que, Daniel, assim, primeiro a tua observação, né, bem colocada, que as pessoas não gostam de muita mudança, né? Sim, Elas adoram viver no mar calmo, né? Então, quando você domina algo, seja tecnologia ou algum processo que você faça na empresa, no teu negócio, aquilo é legal. Quando alguém fala assim, olha, você vai ter que mudar. Aí a pessoa fala, nossa, eu vou voltar do zero, né? Então, lembra da primeira aula que eu falei do Toffler, que ele falou assim, olha, você tem que reaprender, né? A aprender, né? Então, assim, é o grande desafio. Então, no mundo dos negócios, eu acho que, seja ele na empresa, no teu negócio, eu acho que a grande sacada é ver o que, que você pode diferenciar do teu negócio. Não necessariamente tem inovação, né? Porque, por exemplo, você tem hoje em dia, né? Vou dar um exemplo de um negócio commodity, que é igual para todo mundo. É um posto de combustível, né? Teoricamente, o combustível é o mesmo, né? O preço praticamente o mesmo. O que, que vai diferir? O atendimento. Isso que vai ser diferente. Então você pode ver que talvez não vai ter tecnologia nenhuma, mas você treinar o frentista ali para falar como é que tá, o que, que ele pode fazer, se tem que calibrar o pneu, se tem que fazer aquilo, lavar o vidro, aquilo que vai ser diferente, né? Então muitos negócios que são assim muito iguais, né? E, e também vamos colocar lá para casa de lanche é a mesma coisa, né? Acaba tendo essa questão e muitas vezes o que, que diferencia, né? Às vezes você fala assim, tem um boteco ali que é feio para dedéu e vive cheio de gente. Aí você vai ver o que, que é. Não, é o dono que conversa bem, que tem alguma é, coisa, né? Uma coisa simples, né? Que o pastel do cara é legal, que o molho é legal. Então, assim, tem coisa ali que você vê que não precisa de tecnologia, mas ele faz tão bem aquilo que ele, por mais simples que seja o que ele está vendendo lá, o produto ou serviço dele, que você fala, ele encanta o cliente, né? E daí você fala assim, puxa, aí você entende por que, que tem tanto movimento, né? O pessoal fica lá tudo meio abarrotado de gente ali, mas ele quer comer, sei lá, aquela comida de repente, de um boteco muito simples, mas que é ele que faz e você vê que é diferente de todo mundo, né? Então, nem sempre a tecnologia é um grande desafio, né? O que eu falo para vocês é para conhecer os grandes casos de sucesso, né? Porque, vamos ser referência, alguma coisa você fala assim, ó, por que, que esse negócio está dando tão certo assim? E, de repente, eu acho que é a grande sacada, o grande desafio de vocês, administradores. Trazer alguma coisa para a tua empresa, mesmo que seja pequena, super simples, né? O teu negócio super simples,
mas que tem algum negócio, uma pitada de grande sucesso de uma grande empresa. Mas, de repente, você vai ver que, de repente, é o atendimento, de repente, é uma questão de um software que você não conhecia, que tem ali. Então, são pequenos detalhes que, de repente, você vai ver, né? Visitando a empresa, né? Você vai lá, visita, olha como é que funciona, fala, puxa vida, na minha empresa não tem isso, né? Eu faço errado. Então, tem uma série de detalhes, né? Pouca coisa, mas que é muito importante você estar sabendo quem são, assim, as grandes referências do mercado, né? É que a gente chama, a gente fala em inglês, o benchmarking, né? Do negócio ali. Mas as referências, né? Então, é isso que eu acho que seria um grande modelo para um bom administrador, né? Para um bom gestor. E que, infelizmente, no Brasil, assim, boa parte dos empreendedores hoje não tem essa qualificação, né? Falta essa qualificação, né? Essa visão. Né? Mas por quê? Eles não estudaram, né? Eles não têm como fazer e realmente, quando você comenta alguma coisa para eles, eles acabam até tendo muita dificuldade de entendimento. Então, é assim que funciona. Sim. O curso de administração, aparentemente, tudo, como que eu posso dizer? O homem, né, ele tem que, é instintivo do homem administrar, né? Então, você tem que administrar, mesmo se você não trabalha, se você só fica em casa, você tem que administrar o seu tempo, administrar a sua energia, administrar a sua Uhum. própria casa, né? E, caramba, e é estranho, né? É uma boa pergunta essa que eu vou falar, me veio aqui na hora, que é, caramba, precisa se acessar o ensino superior para saber essas coisas tão básicas, né? Essas coisas deviam estar mais na linha de mais abaixo, né? Na educação básica, né? Ou nem isso. Para você Então, ver Daniel, como está defasado, né? então, assim, eu acho que a humanidade, se ela praticasse o básico do básico, do óbvio, a humanidade, o mundo ia ser muito melhor, né? Então, por exemplo, é óbvio que guerra é ruim. Sim. O mundo tem guerra, né? É óbvio que matar uma pessoa é ruim. É óbvio que roubar é ruim. Só que as pessoas não fazem isso, né? É óbvio que uma criança precisa de carinho. É óbvio que as pessoas têm que ter respeito uma pela outra. É óbvio. Só que não acontece, né? Então, eu acho que você foi muito feliz, né? Não precisa a universidade te ensinar. A vida tem que te ensinar isso aí. Mas, assim, por uma série de contingências, né? De exemplos, de educação, etc., tem pessoas que não têm esse óbvio, né? Elas acham que elas fazem, está correto, né? De roubar, de sacanear outra pessoa, etc. Né? Então, é um problema muito sério. Aí vem o lado social, vem o lado ético, vem o lado da família, tem um monte de coisa ali, né? Que é muito complicado, é extremamente complexo falar sobre isso aí, mas eu acho que se a humanidade fizesse o óbvio, cara, e desde lá para trás, né, ele não faz o óbvio, e não aprendeu ainda, né, pior que não aprendeu, É. e não vai aprender, viu, o andar da carruagem não vai aprender, então, assim, é bastante complicado, né, então, é o óbvio, eu acho que se fizesse isso aí ia ser ótimo, né. Uma coisa muito interessante que eu estou vendo, eu vou até comentar na aula de hoje, se der tempo, né, de alguns números ali, dessa tragédia lá do Rio Grande do Sul. Você pode ver, ainda bem, né, quando existe uma grande catástrofe, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, o ser humano, pelo menos, ele se une, né? Sim. Então, eu estou vendo, assim, uma mobilização absurda, né, que eu não via há muito tempo aqui no Brasil. Então, as pessoas não falam mais, ninguém é ninguém, todo mundo quer ajudar, né? Independente de raça, de credo, de política, etc. Está todo mundo engajado em fazer alguma coisa, né? Então, assim, as doações estão sendo em grande número, né? E eu acho que vai ter que ser feito mesmo, porque houve uma tragédia ali absurda, né? Eu vou falar alguns números depois na aula com vocês. Mas, assim, você vê que, pelo menos, é isso que dá a diferença do ser humano, né? Então, o pessoal está muito engajado, né? E o
que eu acho mais interessante, que essa tragédia está sendo tão grande que está passando do Brasil, né? Eu me surpreendi do Tim Cook, o presidente da Apple, falando que a Apple vai doar, né? Vai ter uma doação da Apple, que de repente... Alô, alô? Alô? Tá me ouvindo? Nossa. Alô, Daniel? Alô, Daniel?